A consciência mascarada. Como andar em um mundo com crise econômica, crise de epidemia e crise política? Como ter clareza no pensamento em meio a tantas exclusões e com todos os nossos referenciais sendo transformados? Sobre as máscaras sociais, sobre as máscaras do preconceito, sobre as máscaras da dor e sobre as máscaras da desigualdade que nos acompanham nesse momento. Nós temos hoje a honra, o privilégio de começar um debate amplo, um debate democrático, um debate plural, com especialistas de diversas áreas. Cada especialista tratará dos muitos dilemas do momento que vivemos e das possibilidades de ter uma visão múltipla e aberta sobre o tema. E assim nós poderemos ter ideias mais claras rumo à construção de um país mais justo, mais igualitário, menos excludente, menos violento, mais capaz de pensar sobre si. A consciência mascarada, Larvatus Prodio, tema desta série do Café Filosófico. O que é felicidade? Os filósofos desde a antiguidade se debruçam sobre este tema, tentando conhecer o que é este bem ou os bens que a produzem. Se a felicidade diz respeito ao equilíbrio e harmonia, ou à satisfação dos desejos, ao encontro com a tranquilidade, ou ainda ao fato de se ter um propósito na vida. Assim vem apontando a filosofia ao longo do tempo. Mas a felicidade tão almejada no mundo de hoje seria a mesma de outras épocas? E de acordo com cada cultura, não muda também a concepção do que ela é? Se é um bem tão valioso e almejado, como fazer para alcançá-lo? Psicólogos, psicanalistas, neurocientistas, economistas, especialistas do comportamento mundo afora estudam a felicidade para entender esse imperativo contemporâneo tão impregnado em nossa cultura. O que nos causa felicidade? O que ela provoca em nós, no nosso corpo, nas nossas construções sociais, na nossa vida? Felicidade hoje é pauta de estudos científicos. Quero começar o nosso papo aqui apresentando um estudo científico que foi feito por uma cientista chamada Barbara Fredrickson, da Universidade da Carolina do Norte, e ela separou algumas pessoas e essas pessoas tinham que assistir a 3 vídeos diferentes. Então, cada grupo assistia a um tipo de vídeo. O primeiro grupo assistia a um vídeo que evocava emoções positivas, um segundo grupo assistia a um vídeo que evocava emoções neutras, né? Ou seja, não evocava nenhum tipo de emoção, e um terceiro grupo assistia a um vídeo que evocava emoções negativas. Depois que cada grupo de pessoas assistia aos vídeos, os cientistas chamavam essas pessoas individualmente e perguntavam para elas o seguinte: a partir daquilo que você está sentindo agora, faça uma lista das coisas que você gostaria de fazer. E o que aconteceu foi que aquelas pessoas que assistiram a um vídeo positivo fizeram listas maiores de coisas que eles gostariam de fazer. O que isso significa? Que um pequeno momento positivo, assistir a um vídeo feliz ou inspirador, aumentou a motivação dessas pessoas. Elas queriam fazer mais coisas. Num segundo estudo, a Barbara Fredrickson, ela fez a mesma intervenção com os vídeos positivos, vídeos neutros, vídeos negativos. Enquanto as pessoas assistiam a esses vídeos, ela acoplou sensores faciais no rosto dessas pessoas para procurar movimento em 3 músculos. Primeiro músculo, corrugador, que é o músculo aqui entre as nossas sobrancelhas, que quando a gente fica bravo, nervoso, estressado, esse músculo se torna ativo. Segundo músculo, o orbicular, que é o músculo dos cantos dos olhos. Quando a gente sorri, esse músculo se torna ativo, então ele é um músculo que entra em ação quando nós estamos sorrindo. Terceiro músculo, o músculo zigomático, que é conhecido como músculo do sorriso, que puxa os cantos da nossa boca para cima quando nós estamos sorrindo. Então, os cientistas passaram os vídeos, descobriram quem sorriu e quem não sorriu durante esse experimento, tiraram as pessoas dos vídeos e colocaram elas para realizar uma tarefa que envolvia um alto grau de atenção e um alto grau de criatividade. O que aconteceu foi que aquelas pessoas que sorriram autenticamente, ou seja, tiveram o orbicular e o zigomático ativados ao mesmo tempo, elas estavam mais atentas às pegadinhas, às surpresas daquela tarefa, e elas também desenvolviam formas mais criativas de resolver aqueles problemas.
Esses estudos da Barbara Fredrickson, eles começaram a tomar corpo e outras universidades, outros cientistas também começaram a testá-los. Uma universidade que testou foi a Brandeis University. E, nesse caso, os cientistas fizeram um estudo onde as pessoas faziam um exame de visão. Então, elas entravam no laboratório, sentavam na frente de uma tela que ficava projetando algumas imagens. E do lado dessa tela existia uma câmera extremamente sofisticada que ficava analisando o movimento dos olhos dessas pessoas. Quanto que os olhos se mexiam e para onde que os olhos estavam direcionados. E aquelas pessoas que ganharam um saquinho de chocolates antes de realizar um exame de visão, os olhos delas mexiam mais e elas ficavam mais tempo olhando as figuras periféricas do que a figura central. Os cientistas descobriram que logo depois de passar por um momento pequeno de felicidade, a nossa visão periférica aumenta. A gente literalmente enxerga mais quando a gente está feliz. Quando nós estamos infelizes, a gente enxerga apenas aquilo que está na nossa frente. A gente enxerga menos quando a gente está passando por um momento de estresse. Foi o ato de ganhar um chocolate, a emoção positiva, que causou o aumento da visão periférica dessas pessoas. Agora, a Sonja Lyubomirsky, ela fez uma das descobertas mais importantes até hoje da psicologia positiva, que é a parte da ciência que estuda felicidade. Ela descobriu numa meta-análise de mais de 200 estudos científicos que envolveram 275 mil pessoas, o seguinte: a felicidade é a causa do sucesso. Muitos de nós acreditamos que a felicidade é o resultado do sucesso. Quando eu bater a minha meta, eu vou ser feliz. Quando eu ficar rico, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver filho, eu vou ser feliz. Só que perceba uma coisa importante. Todos esses resultados vão ser facilitados se você estiver feliz quando? Se você estiver feliz hoje. Se você estiver feliz agora. Hoje é o dia mais importante da sua vida. A grande lição que a psicologia positiva traz para a gente no estudo da felicidade é que nós precisamos aprender a construir nossa felicidade hoje. Porque o nosso sucesso futuro depende da nossa felicidade presente. Os cientistas descobriram que momentos felizes traz a liberação de um hormônio chamado ocitocina. E a ocitocina ela tem um efeito no nosso cérebro. A ocitocina ela aumenta a atividade do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a área do nosso cérebro responsável pela resolução de problemas complexos, pela linguagem, pela tomada de decisões, pela argumentação, pela criatividade, ou seja, quando nós estamos felizes, a parte do nosso cérebro que a gente mais precisa para tomar decisões no nosso dia a dia, para ser criativo no nosso trabalho, para ter boas ideias, para ter uma visão periférica boa, essa parte ela tem uma atividade maior. Existe um aumento da nossa capacidade cognitiva quando nós estamos felizes. Inúmeros estudos científicos nos mostram que as pessoas que acumulam muitas emoções positivas no seu dia a dia, ou seja, se esforçam todos os dias para ser feliz, essas pessoas elas acabam tendo uma satisfação de vida maior, elas são mais resilientes, elas não desistem facilmente dos seus objetivos a longo prazo, elas são mais otimistas. Isso é algo que a gente constrói, isso daqui é algo aprendido. Ser otimista, a gente aprende se esforçando hoje para ser mais feliz. As pessoas que são mais felizes também, elas têm sistemas imunológicos mais robustos. Veja que importante que isso é no momento que a gente está vivendo hoje. E, obviamente, as pessoas que vivem uma vida feliz, elas vivem mais. Em média, elas vivem 10 anos a mais do que as pessoas que não vivem uma vida tão feliz assim. No próximo bloco... Quando nós estamos estressados, a parte do nosso cérebro que a gente mais precisa para resolver os problemas do nosso dia a dia não funciona bem. Se emoções positivas produzem tantos benefícios em nós, como despertar nossa criatividade, nos motivar, ampliar o nosso campo de visão e até aumentar a nossa imunidade e longevidade, o que acontece quando nos deparamos com os muitos obstáculos e problemas que fazem parte da vida, do nosso dia a dia? Conhecer os efeitos que uma emoção negativa provoca em nosso corpo também pode nos ajudar a encontrar formas de nos proteger e de fazer escolhas nesses momentos. Eu gostaria de falar sobre a tristeza, sobre o estresse, sobre o medo, sobre a ansiedade. Toda vez que nós temos um momento negativo, existe a liberação de um hormônio chamado cortisol. E o cortisol ele também tem um efeito no nosso cérebro. O cortisol ele ativa
a amígdala, que é a parte do cérebro responsável pelo processamento de medo, ameaça, agressividade. E para a amígdala se tornar ativa, ela tem que desligar parcialmente o córtex pré-frontal. Então, veja o que acontece. Quando nós estamos estressados, a parte do nosso cérebro que a gente mais precisa para resolver os problemas do nosso dia a dia não funciona bem. Existe uma perda cognitiva quando nós estamos estressados. E o cortisol é um hormônio que demora para metabolizar. Então, ter momentos negativos, eles têm um peso maior do que o momento positivo, já que a ocitocina é um hormônio que metaboliza rapidamente. Então, o nosso cérebro não funciona bem quando a gente está estressado e ainda existem pessoas, né, que gostam de falar que lá no meu ambiente de trabalho tem que aprender a trabalhar sob estresse. Bem, pessoas têm hormônios, elas não conseguem trabalhar direito sob estresse. Além de tudo isso, tem um estudo que foi feito com inúmeras irmãs gêmeas, que foi medir a idade celular dessas irmãs gêmeas. Uma irmã gêmea é mais estressada do que a outra. E os cientistas descobriram que os telômeros dessas irmãs gêmeas, uma parte da célula que a gente consegue medir a idade das pessoas, ter uma estimativa da idade das pessoas, os telômeros da irmã gêmea mais estressada tinham a aparência de ser 7 anos mais velho do que a da irmã, que não vivia uma vida tão estressante assim. Veja só que a genética das irmãs é a mesma. A quantidade de estresse que uma enfrentou a mais do que a outra é que fez com que uma envelhecesse mais rápido do que a outra. E não é à toa que existe uma relação direta entre cortisol, entre estresse e condições aí como doença cardíaca, câncer, diabetes, obesidade, AVC. Um estudo que foi importantíssimo, feito recentemente pela cientista Rajita Sinha, da Escola de Medicina da Yale, descobriu que pessoas que passam por períodos prolongados de estresse, elas começam a ter uma diminuição no tamanho do seu córtex pré-frontal. Lembra daquela parte do cérebro que é responsável pela tomada de decisões, resolução de problemas complexos, argumentação, criatividade? Pois é, essa área começa a reduzir. O estresse tem efeitos que são complicadíssimos para o nosso cérebro. Um último estudo que eu queria compartilhar com vocês sobre a tristeza é um estudo que foi feito pela Telly Sherratt, que é uma cientista da University College London. A Telly Sherratt descobriu, estudando bombeiros, que nos dias de extremo estresse no corpo de bombeiros, nesses dias, esses bombeiros acreditavam que as chances de eventos negativos acontecerem com eles, como, por exemplo, ser roubado, eram maiores do que as chances reais desses eventos negativos acontecerem. Nos dias de pouco estresse, os bombeiros eles não sofrem tanto assim com esse efeito. Então veja só que passar por momentos de estresse, e acredite, tem inúmeras pessoas que escolhem viver uma vida de estresse, faz com que a nossa realidade, a nossa visão do mundo se torne uma visão que é distorcida da realidade. A gente começa a acreditar que a chance de eventos negativos acontecerem com a gente é maior do que o comum. E eu tenho certeza absoluta que você conhece gente assim. Às vezes as pessoas falam, né? Dinheiro não traz felicidade, mas compra. Eu descobri que esse ditado ele é parcialmente verdadeiro. Existe um estudo científico feito pelo Mike Norton, pela Elizabeth Dunn, pela Lara Acnin, que são cientistas da Harvard, British Columbia, Simon Fraser, onde as pessoas passavam na rua e eles davam envelopes para as pessoas. Alguns envelopes tinham $5 e outros tinham $20. E tinha uma cartinha escrita o seguinte: pega esse dinheiro e compre algo para você mesmo, pague uma despesa ou pague uma conta sua até o final da tarde. Para outras pessoas, gaste ele comprando algo para uma outra pessoa. No final da tarde, os cientistas mediram a felicidade de todos os participantes e descobriram algo espetacular. Que aquelas pessoas que ganharam dinheiro e gastaram comprando algo para uma outra pessoa ficaram mais felizes do que as pessoas que gastaram dinheiro com elas mesmas. Os cientistas queriam saber, será que quem gasta $20 com uma outra pessoa fica mais feliz que quem gasta $5? E eles não descobriram diferença significativa. Isso mostra que o ato de gastar dinheiro com uma outra pessoa é o que deixa a gente mais feliz, não o quanto a gente gasta. Os cientistas descobriram que quando nós gastamos nosso dinheiro com experiências como viagem, restaurante, teatro, educação, livros, a gente fica mais feliz do que quando a gente gasta nosso dinheiro com bens materiais. Esse cientista em especial é o Tom Gilovich, um professor cientista da Cornell.
E por que bens materiais não trazem felicidade da forma como a gente acha que bens materiais trazem? Porque os bens materiais, eles ativam a principal inimiga da felicidade, chamada de adaptação hedônica. Adaptação hedônica é a facilidade que o ser humano tem em se adaptar a mais dinheiro e mais bens materiais. Se a gente não entende o que é felicidade verdadeira, qual é o tipo de felicidade que a gente busca, o que a gente vai tentar fazer? Vou comprar um outro sapato, né? Porque foi aquilo que me fez feliz na última vez. Aí eu compro mais uma vez o sapato. Aí minha felicidade volta ao normal. O que nós procuramos de verdade é a felicidade eudaimônica, que é a felicidade de longo prazo. E essa felicidade eudaimônica, ela é conquistada por coisas que muitas vezes não são agradáveis de se fazer. Então, quando você pensa, por exemplo, em tirar dinheiro do teu bolso e doar para caridade, ou tirar dinheiro do teu bolso para comprar um presente para um amigo teu, só de pensar nessa atividade, você fala, puxa, será que realmente eu vou ficar mais feliz? Será que eu não vou ficar mais feliz se eu comprar algo para mim mesmo? Então, a antecipação da atividade já deixa a gente na dúvida. A gente só entende, a gente só colhe os frutos da felicidade depois que a gente praticou. Então, a felicidade daimônica é construída dessa forma. Agora, quanto à questão de acúmulo de dinheiro, tem um estudo que é espetacular, feito por 2 ganhadores do Prêmio Nobel, Angus Deaton e Daniel Kahneman, onde eles demonstraram que a nossa felicidade junto com a nossa renda, elas crescem juntas até um certo limite. E esse limite é uma vida de classe média. A partir do momento que a gente atinge a classe média, mais dinheiro não compra mais felicidade para a gente. Veja que existem inúmeros estudos, né, mostrando que dinheiro compra felicidade para a gente quando tira a gente da insegurança, de não saber se a gente vai pagar nossas contas, quando nos tira de uma condição de rua, quando nos tira de um bairro perigoso. Aí sim, dinheiro compra muita felicidade. Agora, a partir do momento que nós temos, né, uma vida, né, pode ser uma vida simples, sem problema nenhum, onde nós temos a certeza que a gente vai comer, a certeza que a gente tem um teto, né, para nos proteger, que a gente vai ter uma cama, que a gente tem roupas para vestir, que a gente tem um trabalho, a partir desse momento, mais dinheiro não compra mais felicidade para a gente. Então, é possível viver uma vida feliz, tendo uma vida simples? Perfeitamente possível, né? Agora, a grande questão é se você vai ou não ser influenciado, né, pelo que a sociedade vende para a gente. Então, muitas vezes, o que passa na novela, no filme, etc., e a gente vê aquelas coisas maravilhosas, a gente acha que uma vida feliz é aquilo, e a gente se ilude, e aí a nossa satisfação com a vida cai, né? Isso daqui é um grande perigo. Então, legal, a gente tem que entender que nós podemos ser perfeitamente felizes com dinheiro suficiente, né? Será que dinheiro compra felicidade para a gente quando a gente fala de acúmulo de dinheiro? O Mike Norton, da Harvard, e o Grant Donnelly, que é da Ohio State, fizeram um estudo científico onde eles analisaram a felicidade de milhares de milionários, né, no mundo inteiro, uma amostra bastante significativa, e eles faziam uma pergunta para esses milionários. Olha, numa escala de 0 a 10, quão feliz você é hoje? Apenas 13% dos milionários responderam, minha felicidade é nota 10, sou perfeitamente feliz com a vida que eu tenho. O que é alarmante para nós é o que 52% desses milionários responderam. Eles deram uma nota abaixo de 10 para a felicidade deles. E aí os cientistas perguntavam, tá, mas para a sua felicidade ser nota 10, o que tem que acontecer com você? 52% dos milionários falaram o seguinte, minha felicidade só vai ser nota 10 quando a minha riqueza aumentar entre 500 e 1000%. Então vejam só que coisa interessante. Não existe dinheiro ou bem material que sustente a sua felicidade lá em cima para sempre. Por quê? Porque a gente se adapta, porque a gente se compara com outras pessoas. Logo, logo, o nosso dia a dia muda pouca coisa. Então, a gente acreditar que a felicidade está no acúmulo de dinheiro, né, é um erro que a gente comete que é extremamente grave. E não é à toa que um estudo feito pelo Richard Rye e pelo Tim Kasser, da Knox College, descobriu que quanto mais as pessoas valorizam o sucesso financeiro, mais elas tendem a sofrer de depressão, ansiedade e de viver uma vida que é guiada pelo que os outros querem, não uma vida guiada pelo que a pessoa quer para ela mesma. Olhando por uma perspectiva evolucionária, acumular riquezas faz muito sentido para o ser humano.
Para os nossos ancestrais, manter estoque de frutas, sementes, nozes, carnes, gorduras e vegetais era fundamental para a sobrevivência. Em uma época na qual os indivíduos viviam sob a incerteza de ter o que comer, esse hábito de acumular o máximo possível de riquezas, sem dúvida contribuiu para a prosperidade da nossa espécie. Porém, nos dias de hoje, não faz sentido algum acumularmos riquezas que nunca teremos o prazer de consumir. Nós saímos de uma realidade primitiva de escassez para uma realidade moderna de abundância. E apesar de podermos ser imensamente felizes em uma vida com recursos suficientes, a nossa raiz primitiva continua no comando, nos direcionando a uma busca incessante pelo acúmulo. Essa busca, porém, gera um prejuízo que ainda não conseguimos estimar. Como o Kiko falou na nossa leitura, numa perspectiva evolucionária, acumular riquezas fazia muito sentido para os nossos ancestrais, porque para os nossos ancestrais acumular nozes, gordura, carnes, frutas, vegetais era importantíssimo. Numa época onde eles viviam na escassez, onde eles não sabiam se eles iam comer no dia seguinte. Essa raiz primitiva, falando que a gente só vai ser feliz quando a gente acumular, continua ativa, continua guiando os nossos comportamentos. No próximo bloco, nós somos um reflexo das pessoas com as quais a gente convive. Agora a gente não pode esquecer uma coisa importante. As pessoas com quem a gente convive também são reflexo de quem a gente é. Diferente da concepção que a filosofia ou a psicanálise tem de felicidade, a grande mídia dissemina a imagem de pessoas felizes ao adquirir um produto. Da mesma forma, nas redes sociais, circulam as máscaras de felicidade, ambas atrelando consumo, prazeres individuais e status social à ideia de felicidade. É a chamada adaptação hedônica, um prazer que satisfaz e logo se desfaz. Se difere da felicidade eudaimônica, aquela mais sólida, profunda, construída, ligada a um propósito de vida. Sabemos o que buscar para ser feliz? A vida humana depende de vínculos. Com a felicidade, seria diferente? Os relacionamentos são fundamentais na nossa felicidade. Se você perguntar para qualquer cientista da área da psicologia, se eu tiver que fazer apenas uma coisa para ser mais feliz, o que eu faço? Esse cientista vai te responder: cultive seus relacionamentos. Agora, a gente tem que perceber algo importante sobre os relacionamentos. Quando nós gastamos o nosso dinheiro com uma outra pessoa, realizando um gasto pró-social, o que nós estamos fazendo é cultivar um relacionamento com uma outra pessoa. Existem estudos, por exemplo, do Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, onde ele pediu para as pessoas realizarem 6 atividades diferentes. Ele queria saber qual atividade que era que mais aumentava a felicidade dos participantes. Quando a gente reconhece as outras pessoas, ou quando a gente expressa a nossa gratidão para outras pessoas, quando a gente pessoalmente expressa para as pessoas o porquê que ela foi importante, ela ou ele foi importante na nossa vida, é isso que traz felicidade para a gente, quando a gente reconhece os outros. Quantas pessoas você conhece que acham que a felicidade está em quando me reconhecerem? A gente fica esperando o reconhecimento dos outros ao invés da gente reconhecer as pessoas. Dentro do mundo corporativo, os relacionamentos são importantíssimos. James Pennebaker, da Universidade do Texas, descobriu que amizades no ambiente de trabalho, elas atingem, elas ajudam a acelerar o atingimento de metas, porque quando a gente senta do lado de alguém que a gente gosta, a gente se comunica com mais facilidade com as pessoas que a gente tem um relacionamento. A gente simplesmente olha para a pessoa, ela já sabe o que a gente está querendo comunicar. Então, amizade no ambiente de trabalho traz frutos que são importantíssimos. O Tom Rath, que é pesquisador do Gallup, que faz pesquisas no mundo inteiro sobre clima organizacional, descobriu que as pessoas que têm grandes amizades no ambiente de trabalho são 7 vezes mais engajadas. E veja só quanta empresa que existe, que quando 2 pessoas começam a se dar bem, elas separam as pessoas, porque lá é lugar de trabalho, não é lugar de amizade. Um outro estudo importante foi feito pelo Joseph Chancellor e pela Sonia Lyubomirsky, na Universidade da Califórnia, que também prova algo adicional sobre os relacionamentos. Esses cientistas foram até uma indústria de bebidas,
se reuniram com um grupo pequeno de pessoas e falaram para elas o seguinte: olha, a partir de hoje você vai praticar atos de bondade para os seus colegas de trabalho. Você vai levar um cafezinho de surpresa, se você vê que a pessoa está com uma dificuldade numa tarefa, você vai até a mesa dessa pessoa, você vai segurar a porta do elevador para essa pessoa entrar, ou às vezes você vai sair do elevador e dar o seu lugar para essa pessoa entrar. E então, os cientistas falaram: olha, legal, preste atos de bondade, mas só para esse grupo aqui de pessoas. Para esse outro grupo aqui, por favor, não preste atos de bondade. E foi isso que aconteceu durante algumas semanas. E o que eles descobriram foi que aquelas pessoas que começaram a receber atos de bondade dos colegas passaram a ajudar outros colegas 278% a mais. Não é à toa que um dos cientistas mais brilhantes que eu conheço é o Nicholas Christakis, que é professor da Yale. Nicholas Christakis estuda algo junto com o James Fowler, que é o grande parceiro de pesquisas dele, chamado de efeito do contágio. O Christakis descobriu que o nosso comportamento se espalha para outras pessoas e que nós também nos comportamos de acordo com o que a gente vê nas outras pessoas. O Christakis descobriu, por exemplo, que na questão da felicidade, se a gente tem um amigo mais feliz, a gente fica 15% mais feliz. Se nós temos um amigo de um amigo que é feliz, a nossa felicidade aumenta 10%. Se nós temos um amigo de um amigo de um amigo que é feliz, a nossa felicidade aumenta 6%. Vejam só como existe essa questão de imitação do comportamento fortemente em até 3 graus de separação. E para o lado da tristeza também. Nós somos um reflexo das pessoas com as quais a gente convive. Agora a gente não pode esquecer uma coisa importante. As pessoas com quem a gente convive também são reflexo de quem a gente é. Perceba só o tamanho da sua responsabilidade em mudar o comportamento das outras pessoas. Grande parte dessa imitação dos comportamentos acontece porque nós temos um conjunto de neurônios chamados neurônios espelho, que foram descobertos por cientistas da Universidade de Parma. Os neurônios espelho fazem com que a gente automaticamente copie não apenas os comportamentos das pessoas que a gente vê ao nosso redor, mas também as expressões faciais, os gestos. Uma questão importante dos relacionamentos são as interações, né? A gente ter boas interações. Nós temos que fazer cada interação valer para a gente ser o mais feliz. Agora, qual que é o grande inimigo hoje das interações? Está no nosso bolso, nosso telefone celular. Quantas vezes a gente está num restaurante ou em uma praça de alimentação, num shopping, e a gente olha, tem um casal com os filhinhos e está cada um no telefone celular e o filhinho no tablet. Qual é o tipo de relacionamento que você quer construir com a sua esposa, com o seu marido? Qual é o tipo de relacionamento que você quer construir com o seu filho se você não está verdadeiramente com aquela pessoa? Perceba quão grave isso é, né? E o que vem acontecendo no mundo hoje em dia, né? Recentemente saiu uma pesquisa mostrando que 25% dos millennials dizem não ter nenhum amigo. O principal previsor de felicidade são os relacionamentos. 25% dos millennials não têm um amigo para nomear. Isso é extremamente grave. Veja o que a gente está fazendo com as nossas crianças, veja o que nós estamos fazendo com os nossos relacionamentos. No ambiente corporativo não é diferente. A gente está lá na sala de reuniões esperando o chefe chegar, cada um está no seu telefone celular, ninguém conversa mais com um colega de trabalho. A gente precisa mudar gravemente, né, rapidamente isso daqui. E o Ailton te pergunta assim, se a pandemia da Covid-19 mudou a percepção ou o conceito do que é felicidade? Certamente mudou, porque nós começamos a perceber quão importantes são os nossos relacionamentos para a nossa felicidade. Quando a gente não consegue, né, ter contato com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas que a gente gosta, né, o contato físico é algo importantíssimo para nós, porque quando a gente toca uma outra pessoa, existe liberação de ocitocina na outra pessoa. Toque traz características, né, de bem-estar, de saúde para nós, que são poucas pessoas que conhecem. Estar verdadeiramente com os outros é uma das formas mais fáceis da gente atingir a felicidade. Agora, o grande perigo é a gente achar que elas substituem o contato humano, que a tecnologia vai substituir o contato humano. Nunca! Nada vai substituir o nosso contato com outras pessoas. Então é importante que a gente lembre disso logo depois que a pandemia se finalizar. Emoções positivas têm uma função maior do que apenas nos deixar felizes, pois expandem nossas mentes, deixam-nos mais atentos,
fazem com que enxerguemos novas possibilidades, tornando-nos mais criativos e abertos a novas ideias. As pesquisas de Barbara Fredrickson, professora de psicologia na Universidade da Carolina do Norte, referência no estudo de emoções positivas, demonstram que as emoções positivas desempenharam um papel evolucionário fundamental para a nossa espécie, uma vez que as habilidades por elas construídas aumentaram as nossas chances de sobrevivência e nos ajudaram a chegar onde estamos hoje. Emoções positivas funcionam como uma musculação para o cérebro, deixando-o cada dia mais forte. Emoções positivas são fundamentais para a gente construir uma vida feliz. Mas será que ser feliz é algo natural para o ser humano? Me diga uma coisa, você que tem filho pequeno, quando você recebe o boletim do seu filho, quais são as notas que mais chamam a sua atenção? Você que é colaborador de uma empresa, quando o teu chefe fala para você, passa lá na minha sala no final da tarde porque eu quero te dar um feedback. O que você acha que vai acontecer? Como que você acha que vai ser o tom da conversa? Quando você entra num grande portal de notícias, por exemplo, quais são as notícias que mais prendem a sua atenção, aquelas que fazem seus olhos ficarem fixos lá? Geralmente são as emoções, as notícias negativas. O ser humano tem uma dificuldade enorme em ser feliz. Por quê? Porque nós somos guiados por algo chamado de viés da negatividade. O ser humano foi moldado pela evolução para procurar por coisas negativas. Os nossos ancestrais na selva, eles tinham que andar 100% do tempo procurando o que podia acontecer de errado com eles. Você não ia pisar numa cobra, você não tinha um predador em cima da árvore, o que era aquele barulho no arbusto? E foi esse viés da negatividade que nos trouxe até aqui. Esse viés da negatividade ele foi muito útil para nós, porque esse mecanismo que quando a gente está estressado, existe liberação do cortisol, o nosso córtex pré-frontal desliga e a nossa amígdala se torna ativa, esse mecanismo foi fundamental para os nossos ancestrais, porque na hora que eles avistavam um predador, por exemplo, automaticamente eles sentiam que a vida deles estava em risco, o cortisol desliga o córtex pré-frontal para essa pessoa não pensar racionalmente, liga a amígdala para a gente tomar uma decisão rápida que vai garantir a nossa sobrevivência. Ao mesmo tempo, o cortisol traz uma grande carga de glicose para a nossa corrente sanguínea, para nos trazer energia para que a gente possa sair correndo daquela ameaça. Então, esse mecanismo, apesar de trazer doenças e diversos outros fatores ruins, foi muito útil para a gente lá atrás. Agora, o grande problema das emoções negativas hoje em dia é que elas têm uma abundância que é enorme, Você sabe que quando você vive uma vida onde você fica procurando viver emoções negativas, andando com gente que só fala coisa ruim, vendo jornal, ou ouvindo rádios de notícia negativa, se juntando com pessoas que são negativas, você sabe que você envelhece mais rápido, que teu cérebro diminui de tamanho, que você começa a ter uma noção de que coisas ruins têm uma chance maior de acontecer com você do que as chances reais, e você também já sabe que as emoções positivas, ao contrário, elas trazem frutos que são importantíssimos. E não é à toa que, depois de mais de 20 anos de pesquisa científica, a Barbara Fredrickson desenvolveu a teoria da expansão e construção. Ela descobriu que as emoções positivas também tiveram um papel fundamental na nossa sobrevivência, porque as emoções positivas trazem características, benefícios psicológicos, mentais, motivacionais, que também fazem com que a gente aprenda a lidar de uma forma melhor com dificuldades. Ela descobriu que viver uma vida feliz, se esforçar todos os dias para construir a nossa felicidade, é ainda mais importante em momentos extremamente negativos na nossa vida. Porque quando a gente passa por grandes dificuldades na vida, mas a gente construiu uma vida mais positiva, o nosso cérebro ele consegue fazer uma lista maior de coisas que nós podemos fazer para escapar daquele momento. A nossa visão periférica aumenta, a gente enxerga mais chances de sair daquele momento ruim na nossa vida. O nosso cérebro é mais criativo, o nosso cérebro fica mais atento às oportunidades de escapar do momento de dificuldade. Agora, se a gente constrói uma vida de estresse, quando a gente passa por uma grande dificuldade, só lembrando para você que dificuldades são inevitáveis, não existe uma vida de felicidade perfeita onde a gente se livra dos momentos negativos, ninguém escapa de momento negativo. Agora, quando a gente escolhe viver um momento negativo a cada dia, quando a gente passa por uma grande decepção na nossa vida,
o nosso cérebro consegue fazer uma lista grande de coisas que ele pode fazer. O nosso cérebro é criativo, o nosso cérebro está atento, a nossa visão periférica está ampliada ou ela reduz? Mas há alguns anos de pesquisa, a Barbara Fredrickson descobriu algo chamado a proporção da positividade junto com um cientista chamado Marcial Lozada. Descobriu que para a gente ter uma vida feliz, para a gente colher todos os frutos que a felicidade nos traz, cada emoção negativa que a gente tem no nosso dia a dia, nós precisamos construir 3 emoções positivas. Abaixo disso, a gente continua doente, sofrendo, sem grande sucesso na vida. Acima disso, seja no nosso casamento, seja na vida corporativa, seja na nossa vida pessoal, a gente consegue ter um sucesso maior, uma facilidade maior para atingir nossos objetivos. A nossa vida é cheia de escolhas. E as escolhas que você fizer hoje, a cada dia da sua vida, vão direcionar você ou para o caminho da felicidade ou para o caminho da tristeza. A Lívia Marques te pergunta como não deixar que o eterno insatisfeito influencie na nossa felicidade. O grande perigo é que no nosso dia a dia, esse eterno insatisfeito muitas vezes pode ser nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nosso melhor amigo, nosso vizinho, né? Ter uma vida feliz não significa ter uma vida livre de pessoas que são negativas, que são eternamente insatisfeitas. A nossa felicidade, ela está mais moldada enquanto a gente busca construir emoções positivas justamente para a gente se proteger das emoções negativas que, novamente, são inevitáveis. Então, ter uma vida feliz não significa ter uma vida que é livre de momentos de tristeza, de estresse, né? Muito pelo contrário. Essa vida, né, muitas vezes, algum momento de estresse, aquela pessoa que é eternamente satisfeita, ela até pode falar algo que vai impulsionar a gente, às vezes, para tomar uma decisão que vai melhorar a nossa vida. No próximo bloco... Aqui no Brasil, a gente tem essa obrigação de ser feliz. Não, tudo vai dar certo, tudo pense positivo, né? E qual é o prejuízo que isso traz para a gente, né? És precária e veloz, felicidade. Custas a vir e quando vens, não te demoras. Foste tu que ensinaste aos homens que havia tempo, e para te medir se inventaram as horas. Felicidade, és coisa estranha e dolorosa. Fizeste para sempre a vida ficar triste, porque um dia se vê que as horas todas passam, e um tempo despovoado e profundo persiste. Depois de estar cansado de procurar, aprendi a encontrar. Depois de um vento me ter feito frente, navego com todos os ventos. Seja na poesia, na filosofia, na arte, na ciência ou na vida, felicidade segue sendo alvo de busca constante. Com fórmulas ou caminhos para encontrá-la, a única certeza é do quanto ela nos faz bem. Professor Gaziri, que bom ter acompanhado a sua reflexão sobre a felicidade. Fazer palestras sobre felicidade, especialmente em ambiente empresarial, é uma forma de obter mais trabalho com menos reclamação dos funcionários? O nosso esforço de pesquisa sobre o tema felicidade é uma maneira de atenuar a exploração das pessoas? Sei que se sairá muito bem na resposta. Muito obrigado. Muito obrigado, Karnal. Uma palestra, né, ela pode ser uma palestra provocativa que possa causar alguma mudança de mentalidade nos gestores para criar um ambiente de trabalho mais feliz. Agora, uma palestra sozinha não arruma nada dentro de uma empresa, né? A gente achar que a gente pode maltratar o funcionário, criar um ambiente de estresse, todo esse tipo de pressão. E aí a gente, no final do ano, né, ou no começo do ano, vai lá e contrata uma palestra de motivação ou de felicidade, isso não vai ter efeito nenhum, né? Agora, a grande questão é que a palestra pode ser esse catalisador para mudanças. Então, como que você cria um ambiente de trabalho mais motivador, mais feliz, né? Em primeiro lugar, pagando um salário justo para as pessoas. Em segundo lugar, né, o Karnal gosta de provocar e eu também gosto, acabar com a cultura da meritocracia, porque isso é um absurdo. Na hora que você coloca uma cultura de meritocracia, você deu uma mensagem para as pessoas que só um ganha, que todo mundo tem que passar a perna um no outro para conquistar o resultado, né? E isso traz individualismo ao invés de cooperação, que é o que nos trouxe até aqui, inclusive, e é o que faz com que um ambiente de trabalho seja gostoso. Então, Karnal, respondendo à sua pergunta, palestras podem provocar
uma mudança importante, mas a palestra sozinha não faz nada. My name is Gabriele Oettingen. I'm professor of psychology at New York University, and I'm really happy to briefly speak to you. And I'm the creator or developer of WOOP, which is for Wish, Outcome, Obstacle, and Plan. And that's a mental strategy that will help you to set priorities, to fulfill your wishes, and to just live a better life. It is based on positive thinking, but positive thinking is not enough for getting into action. It actually needs some consideration of the obstacles in the way. So only when you do both, the dreaming about the positive future and the considering of the obstacles in the way, then you will put in the effort needed to fulfill your wishes. So let me ask Luis what he thinks in terms of positive thinking in Brazil, positive thinking around the world, because he is a specialist on positive thinking and he knows very well WOOP. So he will tell you more about that now. Thanks so much and talk soon. Muito obrigado. Gabriele Oettingen é uma das cientistas que eu mais admiro. Tem muita gente que confunde ser positivo com pensar positivo. Ser positivo é ser uma pessoa que constrói muitas emoções positivas no seu dia a dia. Ser positivo é ser alguém que gasta o dinheiro com os outros, que é grato, que reconhece as outras pessoas, que ajuda, que capricha em relações, que vai atrás de emoções positivas. Isso é uma pessoa que é positiva. Pensar positivo é a ilusão, deixa eu falar mais uma vez, é a ilusão de que a gente consegue alcançar qualquer tipo de objetivo sem esforço. Que simplesmente, né, o universo vai conspirar ao nosso favor e vai trazer aquilo que a gente quer. Isso é balela. Isso não é felicidade. Tá? O que a Gabriele Oettingen descobriu que é fenomenal dentro de um experimento que ela fez na Universidade de Hamburgo, por exemplo, ela pediu para os alunos relatarem para ela quão positivo eles pensavam em encontrar um emprego logo que saíssem da faculdade. Eram alunos do último ano. Ela mediu a frequência, né, quanto esses alunos pensavam positivo em encontrar um emprego. 2 anos mais tarde, ela entrou em contato com todos esses alunos para descobrir algo espetacular. Quanto mais positivo o aluno pensava em encontrar um emprego, quanto mais ele fantasiava que ele ia conseguir um emprego, menor a chance dele estar empregado. Ela descobriu que quanto mais positivo o aluno pensava em encontrar um emprego, menos currículo ele tinha enviado. Ela descobriu que logo depois que a gente pensa positivo, existe a ativação de uma área de prazer do nosso cérebro, que é o núcleus accumbens. Ou seja, pensar positivo é gostoso, é uma delícia. Logo depois que as pessoas pensam positivo, elas também começam a entender que elas já alcançaram aquele objetivo. O cérebro delas engana que elas já conseguiram atingir aquele objetivo. E isso faz com que as pessoas tenham um sentimento de relaxamento posteriormente. E esse sentimento de relaxamento foi descoberto quando a Gabriele Oettingen e outros cientistas induziram algumas pessoas a pensarem positivo e mediram a frequência do coração dessas pessoas, do batimento, né, cardíaco, da pressão sistólica dessa pessoa. E eles descobriram que logo depois de pensar positivo, a pressão sistólica das pessoas diminui. O coração dessas pessoas bate mais devagar. Esse é um sinal de relaxamento. Existe uma relação direta entre pressão sistólica e motivação. Quanto maior a minha pressão sistólica, mais motivado eu estou, mais coisas eu quero fazer. Quanto menor a minha pressão sistólica, menos motivado eu estou. Então o que isso significa? Que pensar positivo tira a sua motivação. Faz com que você não haja em direção aos seus objetivos. E não é à toa lá que os alunos que mais pensavam positivo eram os que menos tinham mandado o currículo. Aqui no Brasil a gente tem essa obrigação de ser feliz. Não, tudo vai dar certo, tudo pense positivo, né? E qual é o prejuízo que isso traz para a gente, né? Quantas pessoas estão sendo enganadas também por pessoas que são mal intencionadas realmente, né? Que querem simplesmente o dinheiro das pessoas, não querem fazer você ser mais feliz, não querem fazer você alcançar seus objetivos, né?
E então a gente sofre demais com essa questão de pensamento positivo aqui. Então é um risco para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, quando a gente vai na intuição, no guru, e não naquilo que a ciência nos traz. Hi, I'm Richard Ryan. I'm a professor at the Australian Catholic University and a co-founder of self-determination theory. Self-determination theory is a popular and a very broad theory of human motivation and wellness. And we've done a lot of research on what makes for high-quality motivation in the workplace. And one of our major findings is that although many managers think money is the biggest motivator, employees say the biggest motivator for them at work is the quality of the work climate they find themselves in. If they feel like they're connected to their coworkers, if they feel like they have a job where they can keep growing and feel effectiveness, and if they have a job where they can feel a sense of purpose and a voice in what they're doing, they tend to be highly engaged and well-motivated workers. So money is not the biggest motivator in the workplace. It's really how your management style creates a work climate. And Louise, I wonder, how can these findings be applied in the circumstance of Brazil today? Que grande honra ter o Richard Ryan nesse programa. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura extremamente forte da meritocracia. Então, é um ambiente de trabalho cheio de pressão, cheio de humilhação, onde tudo tem incentivo financeiro, onde as pessoas ganham um salário desse tamanho, o resto é tudo a minha meritocracia. Tudo comissionamento. Se dinheiro motivasse as pessoas da forma que as empresas acreditam, estava tudo solucionado. Né? Nenhuma empresa ia quebrar porque é só pagar incentivo financeiro, né? A pessoa tem uma melhor performance com incentivo financeiro, então está tudo resolvido. Só que não é assim que as coisas funcionam, a gente sabe muito bem. Só que as empresas, os gestores são cegos nesse modelo, né? Aí as coisas não dão certo, o que eles fazem? Culpam as pessoas. Se a gente quiser ter pessoas felizes, motivadas no ambiente de trabalho, a primeira coisa que nós precisamos dar para elas é segurança financeira. Os cientistas descobriram que o pior estresse que existe para o ser humano é não ter segurança financeira, não saber se eu vou pagar minhas contas, não saber se eu vou ficar devendo, não saber se eu consigo planejar uma reforma na minha casa, uma viagem, trocar meu carro, pagar a escola dos meus filhos, meu plano de saúde. Isso é altamente estressante para as pessoas. E o que o estresse causa? Uma perda de capacidade cognitiva, uma diminuição da atividade do córtex pré-frontal, um aumento da atividade da amígdala, doenças severas. Então, nós precisamos repensar esse modelo de incentivo financeiro dentro das empresas. E diversos outros fatores aí que são importantes, desde que a gente remodele a nossa forma de gestão. Qual que é a grande questão da nossa felicidade? A gente quer ser mais feliz no futuro, a gente quer ter uma vida melhor, a gente quer ter uma saúde melhor, a gente quer ganhar mais dinheiro, né, lá no futuro, mas hoje a gente faz escolhas que são as piores escolhas para a nossa vida. Ser feliz não é fácil. Existem obstáculos no caminho, existem tentações enormes, existem pressões da sociedade, dos nossos amigos para a gente viver uma vida feliz. A gente tem que entender que a felicidade ela tem caminhos que são muito diferentes da compreensão das pessoas. Felicidade é muito parecido com musculação, com academia. Depois de muitos meses repetindo essa atividade, é que você ganha os frutos que a musculação traz para você. Aí que você entender que você fala, puxa, nossa, olha como eu emagreci, como eu estou mais forte, como eu estou dormindo melhor, como minha criatividade melhorou. Felicidade é igual. Ela só vem, na grande maioria das nossas ações, depois que a gente pratica. Então, é importante que a gente esteja atento aos nossos objetivos de vida, que a gente esteja atento às escolhas que a gente faz a cada minutinho. Porque existem tentações. A gente resistir a essas tentações, a gente inventar coisas que a gente tenha um prazer saudável no momento para vencer, né, essas tentações, são ferramentas importantes para a gente conquistar nossa felicidade. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Existe uma ligação enorme entre espiritualidade e felicidade. Tá? Os cientistas descobriram que pessoas que são religiosas, né, que têm uma espiritualidade, elas são mais felizes do que as pessoas que não têm. Justamente por quê? Porque dentro de uma igreja, né, dentro de um culto, o que acontece é que as pessoas elas acabam praticando atividades que fortalecem os laços sociais.